O Donald Trump ontem tinha anunciado um acordo de paz entre o Irã e Israel e menos de 24 horas depois ele veio dizer que o pessoal desrespeitou o cessar-fogo, tanto Israel quanto o Irã. E agora a gente começa a colocar em dúvida certas coisas, como por exemplo o próprio poder de negociação do Donald Trump, porque a partir do momento que você negocia algo e você não tem com isso uma garantia, né, a palavra que ele proferiu se cumprindo, fica uma situação de desconfiança, né? Só que o que eu falei ontem, né, não foi aqui, mas foi um vídeo curto que eu gravei pro Insta, que nem o Irã, nem Israel tinham confirmado essa afirmação do Donald Trump que estava rolando um acordo de paz. Ninguém confirmou nada. E daí eu falei, olha, tá estranho. Não que não possa ter acontecido, mas tá muito estranho. E daí agora a gente tem isso, né? Daí você fala assim, Marcos, mas já saiu a notícia de que Israel já recuou com o seu bombardeiro, né, o seu avião lá, tá recuando e tudo. Então, mas ainda assim a gente acaba não tendo garantia nenhuma, né? E assim, nenhum dos dois países aparentemente estava certo quanto a isso, né? Se ia chegar no acordo de paz ou não, por isso que eles não concordaram. E os dois países, por incrível que pareça, estão em uma situação um pouco difícil. Irã um pouco mais do que Israel, mas a questão de Israel, já até expliquei aqui algumas outras vezes, mas o sistema de defesa antiaéreo de Israel, ele já estava com a sua munição acabando, e não é uma coisa assim tão simples, chega lá, vamos repor a munição aqui do sistema antiaéreo. O sistema antiaéreo de Israel, ele é dividido em 3 partes, são 3 camadas. O domo de ferro, que é o mais conhecido, é o que a gente sabe, tudo mais, né? Tem o sistema Funda de Davi, que abate projéteis a médio alcance, e o sistema Arrow, que são projéteis de longo alcance. Esse sistema de longo alcance é que ele está com a munição acabando. Cada abate que eles fazem, cada ação antiaérea, é algo em torno de 3,5 a 4 milhões de dólares. Né? E é super complexo para repor isso e tudo mais. Então, Israel tava aí com esse negócio, né? Poxa, 10 a 12 dias só de munição. Isso na semana passada, né? Tanto é que esse ataque que Israel recebeu mais recente, que atingiu o centro de pesquisa, eu percebo que pode até ter sido algo que eles deixaram passar para não gastar munição à toa. O Irã, ele perdeu a sua arma final, que eram as armas nucleares. Os Estados Unidos destruiu tudo, e se ele continuar metendo pau em Israel, continuar indo para cima de Israel, dependendo do que ele fizer, os Estados Unidos entram também, né? Então, o Irã não tem essa potência toda de lutar contra os Estados Unidos. Esse ataque que o Irã fez contra o governo americano, só para você ter uma ideia, foi a maior palhaçada do mundo. Isso porque eles avisaram previamente que iam fazer o ataque e logo em seguida fizeram o ataque, né? Então assim, você não avisa para o seu inimigo, estou indo até você para lhe atacar. Você não faz isso. E principalmente, você não fala nem onde você vai atacar. Israel e o Irã anunciou, nós vamos atacar as bases dos Estados Unidos no Iraque. E também no Catar. Ficou estranha essa história. Então isso daí foi só... E eles de fato atacaram, mas o tempo dos Estados Unidos evacuar as bases, enfim, né? Aparentemente, né? Pelo que eu vi por último, pode ser que tenha alguma informação atualizada depois disso, mas pelo que eu tinha visto, esse ataque aí foi bem fake mesmo, né? Não que não tenha acontecido, mas eles atacaram na hora que não tinha ninguém. Mais ou menos isso, né? Os Estados Unidos tirou o pessoal de lá e já era. Então, isso que o Irã fez foi só uma demonstração de força. Só que justamente você só precisa demonstrar força quando você não tem. Quando você já tem força, você não precisa ficar demonstrando. Você vê os Estados Unidos? Vamos fazer uma demonstração de força. Eles não fazem isso.
Vamos fazer aqui uma demonstração de força para mostrar que o poder militar dos Estados Unidos é o mais potente do mundo. Não, eles não fazem. Simplesmente, se é necessário, eles tomam uma ação. Se não é necessário, eles não tomam ação nenhuma. Eles não ficam demonstrando força. E foi o que o Irã fez. Isso mostra que o Irã está desesperado. Eles estão em uma situação muito difícil, porque eles atacaram primeiro. Se você ainda tem Israel atacando primeiro, é uma outra história. Porque dá para se argumentar, eles vieram para cima de mim, agora eu tenho que revidar, né? E Israel está nessa situação. Inclusive, tem até gente que aponta que Israel se deixou ser atacada porque eles queriam mesmo bater de frente com os caras. Inclusive aquele grupo que invadiu Israel e tudo mais lá, né? Só para você ter uma ideia, na fronteira de Israel com Gaza, eles têm lá não sei qual que é o nome da arma, né? Mas é um tipo de dispositivo que atira, que funciona com inteligência artificial. Inclusive, se algum bicho passa lá, já era, entende? Então tem aviso lá, ó, não se aproxime dessa região e tudo mais, né? Tem um homem que ele espionava Israel também. Ele tinha ele na verdade era um civil, né, uma pessoa comum que espionava Gaza. Ele tinha autorização oficial do governo israelense de espionar esse grupo aí da Palestina. E ele espionava, e ele já tinha avisado Israel que eles estavam para fazer alguma coisa, estavam para atacar, enfim. E daí, de repente, o governo de Israel parece que chegou nele e falou assim, ó, a gente vai encerrar aqui a operação de espionagem, né? Então assim, Israel tá só se defendendo? Tá só se defendendo. Mas eu penso que eles também não estavam a fim de fugir de briga não, e evitar conflito não. Eu acredito que Israel estava querendo partir para cima. Ah, Marcos, mas você acha que Israel faria uma coisa dessa? Não sei, cara. Não. Eu não duvido. Eu não duvido. Porque você fala assim, é igual aqui no Brasil também. Ah, o Lula tá apoiando o Irã. Significa que eu tô apoiando o Irã? Não. Significa que você tá apoiando? Não, o Lula é o Lula, cara. Ele é o presidente do Brasil? É o presidente do Brasil. Mas não significa que ele representa toda a população brasileira. De mesmo modo, o Netanyahu não significa que ele representa todo o povo de Israel. Não é bem assim que a coisa funciona. Entende? Então pode ser que o Netanyahu tenha meio que feito um braço curto ali para, em determinado momento, tomar uma ação. Não sei, tá? Mas eu não duvido dessa história que contam aí. Claro que isso daí é só história que contam. Tem alguma comprovação? Não. Tem alguma prova definitiva? Ó, tá aqui o documento que mostra... Não tem. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu também não duvido dessa possibilidade. E agora, haverá paz entre Irã e Israel, pelo menos durante um bom tempo? Não se sabe. Isso vai depender dos próximos dias, né? Porque eu penso que se eles pararem de atacar, ficar aí uma semana pelo menos sossegado, um com o outro, pode ser que sim, realmente tenha acontecido esse acordo de paz, eles tenham concordado e tudo mais. Agora, se algum deles não planeja seguir nesse acordo de paz, muito provavelmente eles vão esperar no máximo um dia aí e já vai voltar para atacar com tudo. Né? Só vai esperar o inimigo baixar a guarda e atacar com tudo. Bom, não sei, né? Isso que é o difícil de uma guerra, né, cara? Você vê Rússia e Ucrânia também. Tem os professores de história que falam que a Ucrânia é uma região que pertencia à Rússia e eles querem retomar isso daí. Não que seja mentira, faz parte do jogo, eu entendo, pode ser isso sim, mas eu penso que não é só isso, não é só a questão OTAN, território Ucrânia, que é o óbvio, que é o que está na nossa cara. Eu penso que pode ter muito mais coisa envolvida que você nem faz ideia, que a gente nem imagina que esteja acontecendo. Forças operando aí no meio de todo esse conflito que a gente nem tem ideia. E tudo que a gente pode fazer aqui em discussão é arranhar a parte superficial da coisa, mas o que está por dentro, o que está por detrás de tudo isso, a gente não faz ideia e podem ser as motivações mais doidas possíveis. Pode ser que seja só isso?
só quer dominar a Ucrânia porque a Rússia considera que a Ucrânia faz parte da Rússia. Pode ser? Pode. Mas eu acredito que podem ter várias outras motivações que a gente nunca vai saber, né? Igual essa história aí do Putin, o Putin levar crianças ucranianas para a Rússia. E aí, o que ele vai fazer com essas crianças, cara? Por que ele tá fazendo isso? Qual é o sentido? Entende? Não tem explicação. Ele não tá levando refém, ele tá levando embora para não devolver mais. Entende? Quando você pega, por exemplo, o grupo ideológico que atacou Israel, para eles faz sentido pegar o israelita e ficar lá torturando, judiando, abusando, fazendo todo tipo de coisa. Faz sentido porque a gente sabe que a motivação deles é ideológica, né? A fé deles fala que... Eu não vou fingir que eu entendo muito bem da fé deles, né? O que eles creem, não creem, mas aparentemente eles creem de alguma maneira que Israel tem que ser eliminado. É um negócio ideológico que eles têm ali, né? Agora, a Rússia, por que levar crianças embora? Porque até então o que falam é que o Putin, ele tá levando essas crianças ucranianas embora porque... Quase bateu o carro aqui. Não o meu. Eu que tô gravando vídeo e os caras que estão desatentos, hein? Bom, isso que o Putin tá fazendo é uma coisa macabra e que ninguém consegue entender a motivação, cara. Não tem uma explicação que você fala assim, não, dá pra entender. Poxa, por que você leva uma criança embora? Entende? Se ainda fosse soldados que têm o intuito de abusar porque eles querem fazer sei lá, cara. Não que isso dê pra entender, né? Mas explica parte da situação. Agora, isso que o Putin faz é inexplicável, de acordo só com as fontes, as notícias oficiais, né? Mas sobre Israel e Irã, até o momento da gravação desse vídeo, a gente tá nessa. Ó, notícia oficial. Trump chegou, meteu o acordo de paz, depois falou que Israel e Irã não obedeceram, e depois Israel e Irã aparentemente passaram a seguir o acordo de paz. Essa é a verdade? Não sei, é o que tá saindo na mídia aí, e a gente não vai conseguir informação mais profunda do que essa, né? Mas se inscreva aí no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like aí no vídeo.